Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no nosso Ver e Viver. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e principalmente pela sua preferência. Sejam todos bem-vindos e você também, minha bonitona. Muito obrigada por estar aqui comigo. Hoje nosso programa está recheado de coisas boas, inclusive a gente vai receber aqui a doutora Ellen Pelisson e ela vai conversar com a gente sobre as mudanças importantes em relação a previdenciário. Sim, nós tivemos mudanças importantes e ela vai trazer para a gente esse tema. Tem dúvidas? Ela vai esclarecer tudo hoje. Além, claro, dos nossos especialistas, os nossos quadros. Eles vão trazer dicas valiosas para que nós juntos possamos aprender. E eu já quero começar aqui, pedir para você participar com a gente no nosso Instagram, @VerEViverMaringá. Ali você pode comentar, compartilhar, curtir, marcar a gente também, fazer aquele post bem legal. Assim como também você pode participar do meu Instagram, @FláviaSobralOficial. Esses são os meios que você se comunica com a gente, mas também pode assistir o Ver e Viver e compartilhar com todas as pessoas que você gosta no YouTube. Ativa o sininho e assiste a gente. O YouTube também é Ver e Viver Maringá. Esses são os meios de comunicação, tá bom? E eu espero você com muita alegria. E já quero começar convidando a Manu, que vem com as suas dicas mais que especiais. Olá, eu sou a Manu e esse é mais um Dicas da Manu. Nesse quadro eu falo sobre os benefícios e os nutrientes das frutas no nosso corpo. Hoje eu vou começar com a manga, uma fruta que eu particularmente amo muito. A manga, ela é rica em fibras, minerais, antioxidantes e vitamina A, C, E, K e B6. Ela nos dá energia, melhora os nossos ossos, a nossa imunidade e ela é ótima para digestão também. E a próxima fruta é uma fruta que muitas pessoas não sabiam, mas o tomate, que não é uma verdura, mas sim uma fruta. Ele é rico em vitamina A, C, K, também tem potássio, magnésio e antioxidante. Ele combate alguns tipos de câncer, é ótimo para doenças cardiovasculares, melhora a nossa pele e a nossa imunidade também. E esse foi mais um Dicas da Manu. Fiquem atentos para o próximo quadro para não perder outras dicas de outras frutas. É bom falar de saúde relacionado às frutas, não é mesmo? Um beijo especial para você, Manuzinha, e para todo o pessoal do Sacolão Galvão. E agora eu quero falar da Plots, a moda fitness que me veste. Roupas lindas, hein, bonitonas, que vão de encontro com a sua vida e o seu dia a dia todo saudável. Claro que a Plots tem muitas novidades que você aí de casa vai aproveitar e adorar. Todas as modalidades esportivas, tá? Seja para uma caminhada ou seja de repente para uma musculação. Tem tudo o que você precisa na Plots. São duas lojas, uma aqui em Maringá e a outra em Sarandi. Aproveite para comprar a sua roupa fitness, já começar aí esse ano de um jeito diferente. E já que a gente fala de atividade física, de roupas fitness, eu quero convidar as dicas da Personal. A dica de hoje é para você que falou que ia começar o projeto verão, mas não começou. A boa notícia é que ainda dá tempo. Você pode começar na sua casa com exercícios de 15 minutos. Fácil, prático, usando o peso do seu corpo. Nós vamos iniciar com agachamento, que vai fortalecer muito as suas coxas, o seu bumbum, e trabalhando o músculo grande, a gente consegue acelerar mais o seu metabolismo para queimar gordura e deixar o seu bumbum e as suas coxas tonificadas e definidas. Depois nós vamos para o polichinelo, onde a gente vai deixar o seu metabolismo mais acelerado, fortalecendo o coração e o pulmão. Na sequência, a gente vai fazer o afundo, dando mais ênfase nos glúteos e nas coxas. Logo, o quarto exercício, nós vamos fazer o abdominal, para deixar o nosso abdômen mais durinho e fortalecendo o core. São exercícios que trabalham músculos grandes para acelerar o metabolismo e fazer com que a gente consiga queimar mais gordurinha. Essa foi a dica para quem quer manter o seu metabolismo acelerado, queimando gordura e com foco no verão. Vamos lá que ainda dá tempo.
Obrigada, Marcela, por participar com a gente aqui do nosso Ver e Viver. Falando de saúde, falando de atividade física, é tão importante, não é mesmo? E eu já quero aqui dar o bom dia para a doutora Ellen Pelisson, que acabou de voltar de férias, né, doutora? Sim, acabei, já caí direto aqui no programa, mas eu confesso que eu estava com saudades aqui de conversar sobre aposentadorias, né? E nós também, muita saudade, inclusive. E eu quero já perguntar para você sobre essas mudanças que nós tivemos aí na Previdência, e eu quero que você conte pra gente quais são essas mudanças, como que vai funcionar a partir de agora. Chega começo de ano, né? Todo mundo quer fazer planejamento e fica todo mundo preocupado. Será que mudaram as regras de aposentadoria? Como ficaram as regras, né? E, na verdade, essas mudanças, elas já estão previstas lá na reforma da Previdência em 2019. Mas todo ano existem mudanças na idade, no tempo, já previstas lá atrás, gradualmente. A aposentadoria por idade, ela continua a mesma, não tiveram mudanças, mas as regras de transição, sim. No caso das regras de transição, perguntando em relação aos pontos e também à idade mínima progressiva, qual foi a alteração? Então, são essas duas regras de transição que estão previstas e que mudam a todo ano. A primeira regra, que é de pontos, que consiste no somatório da idade do trabalhador com o seu tempo de contribuição. Então, vamos pegar o exemplo da mulher. A mulher, para 2026, ela precisa completar 93 pontos, a soma da idade com o tempo de contribuição. Precisa ter o mínimo de tempo de contribuição, que são 30 anos, que era aquele previsto lá atrás na aposentadoria por tempo de contribuição. A idade não precisa ter uma idade mínima, precisa completar o tempo. Então, se ela tiver bastante tempo, pode diminuir a idade, por exemplo. Nossa, doutora, eu fiquei agora intrigada, porque assim, eu tenho de contribuição 26 anos. No meu caso, falta muito ainda? Ô, gente, estou quase me aposentando. Peraí, Brasil. Peraí. Então, você vai precisar ter um mínimo de 30 anos de tempo de contribuição. Então Mas tem mais um vai tiquinho aí. Tem, eu acho que tem um ticão. Por quê? Porque você precisa ter 30 anos de tempo de contribuição e precisa ter a idade. Então, se a gente pegar o caso da mulher, ela vai precisar ter 60 anos de idade esse ano e 33 anos de tempo de contribuição. Ô, gente, olha aqui, minha cara de alegria. 60 anos? Tem mais 20 anos quase para trabalhar, Brasil? Vocês vão ter que me aguentar um pouco mais, tá? Então, segura aí um pouco. Doutora, e em relação à pessoa que de repente está próximo de se aposentar, que vocês já bem perceberam que não é o meu caso, né? Tem alguma mudança para ela? Tem alguma alteração? Ela entra também nessa nova regra? Então, cada ano os pontos vão subir. Então, o ano de 2027, a mulher que precisava completar 93, ela vai precisar ter 94 pontos. Já o homem que precisa ter 103 pontos, 104 pontos. E essa é só a regra de pontos, nós não falamos a regra da idade mínima progressiva, que todo mundo confunde com a aposentadoria por idade. Não é a mesma coisa, porque a idade mínima progressiva ela só tem esse nome, mas ela precisa de tempo de contribuição também e idade. Juntam as duas coisas, Juntam os pontos as duas e a coisas. idade. Por exemplo, a mulher precisa ter 59 anos e meio, que também eu acho que não é o seu caso, Não. e 30 anos de tempo de contribuição. Já o homem, para 2026, 64 anos e meio e 35 anos de tempo de contribuição. E o ano que vem vai subir. O homem 65 e já estaciona, e a mulher 60. E continua subindo da mulher até 62. E aí para de subir. Existe essa preocupação por parte das pessoas, né, em relação a essas mudanças. E como a doutora bem mencionou, todos os anos acontecem as mudanças. Existiu uma mudança que foi mais significativa a partir de 2019, que daí deu aquele boom, todo mundo preocupado, todo mundo falando, aquela coisa toda. E agora elas vão acontecendo gradativamente, ano a ano. Existe uma grande preocupação por parte das pessoas em relação a, será que eu vou me aposentar?
Eu, por exemplo, daqui 15 anos, né, será que vai ter uma mudança tão drástica assim e tudo que a gente fez até agora pode ser que seja perdido? Você recebe muito essas perguntas lá no teu escritório, doutora? Bastante. As pessoas estão desacreditadas na aposentadoria, mas o fato é que a gente não tem a faculdade de parar de pagar. Eu não quero mais pagar. A não ser o facultativo, que a dona de casa, o estudante, ela pode optar, escolher por não pagar. Mas o trabalhador, o contribuinte individual, que é assegurado obrigatório também, eles têm obrigatoriedade de contribuir para a Previdência, mesmo com essa dúvida de vou me aposentar ou não vou me aposentar. Então tem que fazer de qualquer forma. O fato é que nós temos que contribuir, porque é um imposto, é uma contribuição. Mas ninguém pode garantir se vai ter ou não vai ter outra mudança. Tudo vai depender do governo, de política. Mas a gente precisa contribuir e contribuir certo, porque ainda existem possibilidades para a gente contribuir de modo correto. Porque pode ser que você esteja contribuindo de uma maneira errada, de uma maneira que não condiz com o seu histórico de contribuições, por exemplo. Por isso, da importância de fazer o planejamento, Sim. né? Já a gente vai falar sobre a questão do salário mínimo, as mudanças, será que vai ter mudança aí também? Mas agora eu quero trazer mais uma dica para você que está nos acompanhando. Eu quero convidar o nosso quadro Saúde em Dia. Oi Flávia, estamos aqui em mais um sábado, nesse quadro super especial, e eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre uma combinação espetacular para quem quer rejuvenescer com naturalidade. Você sabia que envelhecer não significa perder sua beleza natural? Quero te contar sobre uma combinação poderosa na estética moderna, a toxina botulínica, conhecida como Botox, associada à bioestimulação de colágeno. O Botox atua relaxando a musculatura responsável pelas rugas de expressão, suavizando linhas da testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos. Já os bioestimuladores de colágeno, como o ácido polilático ou a hidroxiapatita de cálcio, não preenchem. Eles estimulam a própria pele a produzir colágeno, devolvendo firmeza e qualidade ao tecido. Quando unimos essas duas técnicas, temos resultados muito mais naturais e duradouros. O Botox age imediatamente, trazendo suavidade ao olhar e à expressão. Enquanto isso, a bioestimulação trabalha de forma progressiva, melhorando a textura, a sustentação e até mesmo prevenindo a flacidez futura. É como se cuidássemos tanto do presente quanto do futuro da sua pele. Essa combinação é ideal para quem busca não apenas parecer mais jovem, mas também manter a saúde e a vitalidade da pele a longo prazo. Um tratamento que respeita a naturalidade, preserva sua identidade e potencializa sua beleza. Na minha prática clínica, vejo diariamente como essa associação transforma não só a aparência, mas também a autoestima das pessoas. E quando falamos em estética, estamos falando de qualidade de vida. Se você deseja envelhecer bem, com naturalidade e confiança, essa é uma das melhores estratégias da medicina estética atual. Eu sou a doutora Carol Fancelli, me acompanhe nas redes sociais. Muito obrigada, doutora. É uma delícia te receber aqui no nosso Ver e Viver. E agora o quadro Doutora Responde. Oi Flávia, oi pessoal, é sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Denise Borges, advogada previdenciarista e trabalhista, e vamos para a dúvida de hoje? Doutora, sou dona de casa, eu posso contribuir com o INSS? Essa dúvida, ela é bem comum, porque a maioria das donas de casas, elas acham que não há necessidade de contribuir, e é muito importante essa contribuição. Caso às vezes venha precisar aí de um tratamento médico, se tiver algum acidente doméstico, né, às vezes cai ali fazendo alguma atividade, você pode estar buscando o reparo do INSS, se afastando por auxílio doença. Para que isso seja possível, você precisa estar contribuindo com o INSS. E doutora, como é feita essa contribuição? Você pode estar contribuindo através de carnê
ao qual você pode contribuir com uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo. Nessa alíquota não dá direito à aposentadoria por contribuição, somente por idade. E você vai ter acesso a outros benefícios, como auxílio doença, auxílio maternidade. E temos também a alíquota de 20%, que ela varia entre o valor do salário mínimo e o teto máximo. E aí, nessa alíquota, você pode ter um valor melhor de benefício. E temos também a alíquota de 5% sobre o salário mínimo, que é o baixa renda. E tem que ter cadastro no CadÚnico. Lembrando que nesta, você só vai ter acesso à aposentadoria por idade e é o valor do salário mínimo. Pessoal, obrigada! Sempre sanando as nossas dúvidas, o que é direito e o que é dever de cada cidadão. Esse quadro é especial demais, né, gente? E agora eu quero falar sobre a moda que me veste e pode vestir você. Roupas belíssimas, novidades incríveis da Azoure. Que roupas lindas, né? Que coleção incrível, gente. E a doutora Ellen está falando sobre as mudanças importantes em relação à aposentadoria. A Previdência muda que só vendo, não é verdade? E a doutora Ellen vai trazer para a gente agora a informação relacionada ao salário mínimo. Com esse novo salário mínimo, doutora, o que mudou na contribuição relacionada ao INSS e quem precisa ficar mais atento em relação a isso? O valor do salário mínimo agora é 1.621. Quem precisa ficar mais atento? Quem faz o seu recolhimento. Então, o trabalhador, o empregado, a empresa que recolhe, é a cargo da empresa, é descontado a parte do trabalhador, mas é a empresa que faz o recolhimento. Mas o contribuinte individual, o facultativo, o MEI, que contribui sobre o salário mínimo, ele precisa ficar atento, porque agora a partir de fevereiro ele vai ter que preencher a guia sobre esse salário mínimo. Então, se ele recolhe 20%, ele tem que recolher 20% de 1.621, 328, alguma coisa assim, tá? E uns quebradinhos. Então, para esses que nós falamos das regras de transição, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, precisa recolher com uma alíquota de 20%. Porque senão não entra em nenhuma daquelas regras. Pode até entrar, mas aí vai ter que complementar, pagar juros, multa, correção monetária e não fica barato. Então precisa recolher 20%. Aquele que recolhe 11%, contribuinte individual, facultativo, ele vai ter a aposentadoria sobre o salário mínimo, 1.621, na hora de fazer o cálculo, mesmo que é a média dos 60% dos salários, não pode ser abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo é uma proteção constitucional, não existe nenhuma aposentadoria. Então ele recolhe sobre 11%, 178 e alguns quebradinhos também. E o MEI, que recolhe 5% sobre 1.621, que é o novo salário mínimo de 2026, 5%, R$ 81. R$ 81 reais? E algum quebradinho. Precisa ficar atento, porque se você continuar observando o salário mínimo do ano passado, de 2025, você vai ter que complementar, pagar diferença, então precisa se adequar a este novo salário. E essas diferenças que são pagas, lógico, o planejamento vai fazer com que a gente olhe para esses valores, esses percentuais, inclusive, né? Para que sejam pagos da maneira correta, mas caso a pessoa não olhe para isso impacta na aposentadoria? Impacta sim, impacta não no valor, mas na demora de concessão ou faz acreditar
que você vai ter um direito em determinado ano, quando na verdade não é. Por exemplo, eu atendi uma cliente ontem e ela me falou, olha, eu olhei lá no meu simulador do INSS, que nem sempre corresponde com a verdade, na maioria dos casos, para falar a verdade. E ela tinha 38 anos de tempo de contribuição e ela tem 42 anos de idade, então alguma coisa estava errado. E aí eu fui analisar o CNIS dela, que é a base de dados do INSS de contribuições. E o primeiro vínculo dela, eles anotaram como 1983, que é a data de nascimento dela. Por isso que estava computando lá 38 anos de tempo de contribuição. Não tem nem como ela ter Não tem nem trabalhado como, com o que isso. fazia ela acreditar que ela tinha um tempo considerável. E aí eles, na hora de simular a aposentadoria, ela já tinha direito à concessão de aposentadoria quando não tinha. Então, existem esses casos e também existem casos em que a empresa, por exemplo, não contribuiu e aí pode fazer uma diferença grande, fazer com que demore ainda mais a sua aposentadoria. Então, pode ter erros na base de cálculo e que você não precisa esperar chegar à sua idade ou completar o seu tempo para fazer esses ajustes. Um advogado previdenciarista, ele já faz os ajustes, os acertos de dados antecipadamente. É o planejamento, O planejamento Ótimo. previdenciário. Nós vamos agora ao intervalo comercial e na sequência a gente volta falando um pouco mais sobre esse assunto. Não sai daí não, tá, bonitona? A rede que você sempre adorou, agora está de cara nova pra você. Identidade, cor e visual, Farmácia São Paulo mais especial. A farmácia que você sempre amou, agora está de cara nova, venha ver. Com qualidade e economia, temos tudo pra cuidar de você. Farmácia São Paulo. Você já pensou como que a contabilidade se torna fundamental e decisiva nesse processo transitório da reforma tributária? Em momentos de incerteza, o profissional da contabilidade, ele se torna aliado nesse processo de reorganização das empresas para atender essas novas exigências do fisco. Além disso, com a legislação mudando constantemente, é o profissional da contabilidade quem acompanha as atualizações em tempo real, garantindo que você esteja sempre em conformidade com as novas regras, evitando surpresas desagradáveis pelo caminho. Nós, profissionais da contabilidade, temos a função social de fazer com que os seus negócios prosperem e se mantenham durante esse tempo de crise. Estamos nos preparando, nos qualificando para melhor assessorá-los nesse tempo de transição. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Atenção, Maringá! Tudo em um só lugar, aqui na Import Store. Se você ainda não conhece, vem comigo! Videogames e eletrônicos incríveis, celulares modernos e cheios de tecnologia, fones Bluetooth e com fios para todos os estilos. Tudo isso e muito mais, só aqui na Import Store. Variedade, qualidade e o melhor preço de Maringá e região. Vem de Import Store. E já estamos de volta com o nosso Ver e Viver e hoje um tema especial, hein? Estamos falando sobre a aposentadoria, as mudanças importantes. Estamos conversando com uma especialista nesse assunto, a doutora Ellen Pelisson. E ela já volta aqui respondendo pra gente mais dúvidas que nós temos. Será que vamos nos aposentar já? Quanto tempo ainda falta? Qual é o valor, né, que vamos nos aposentar? É muito importante a gente fazer esse planejamento e entender em relação a esse assunto. Mas agora eu quero convidar um toque de harmonia para nós entendermos um pouco mais sobre esse tema. Olá, eu sou a doutora Tatiana, médica dermatologista, e hoje eu vou falar sobre um dos procedimentos mais avançados da dermatologia moderna, o laser fracionado de CO2. O laser de CO2, ele é amplamente reconhecido como padrão ouro no tratamento do rejuvenescimento facial e das cicatrizes de acne. É uma tecnologia que une alta precisão com estímulo intenso de colágeno, atuando desde as camadas superficiais da pele até a derme profunda. Ele cria microcolunas de energia térmica que desencadeiam um processo de neoformação de colágeno e elastina, comprovado por biópsias e estudos histológicos. O laser de CO2 melhora
rugas finas, flacidez de face e pescoço, colo e pálpebras, manchas, dano solar, textura irregular da pele, poros dilatados, cicatrizes de acne, estrias, principalmente as estrias recentes. É um procedimento extremamente eficaz, mas é importante ressaltar que ele exige domínio técnico, avaliação criteriosa e personalização dos parâmetros, garantindo segurança e resultados naturais. Por isso, cada protocolo eu individualizo, sempre considerando o fototipo, a espessura da pele e os objetivos do paciente. Se você se interessa por assuntos de beleza, rejuvenescimento e procedimentos estéticos, me siga no Instagram, @TatianaRVieiraDermato. Que lindo, doutora! Obrigada, viu, por abrilhantar aqui o nosso Ver e Viver. É especial para nós de receber todos os sábados aqui no nosso programa. E a Gra vem contando dicas valiosas em relação às mídias sociais. Gra, é com você. Oi, Flávia! Vamos começar o ano com uma polêmica. Ter 2 perfis no Instagram é melhor do que ter um só? No perfil profissional é onde você constrói posicionamento, fala do seu trabalho, conversa com quem pode virar cliente. Tudo ali precisa ter intenção e direção. O outro é pessoal, onde você posta sua vida, seus momentos, seus pensamentos, sem precisar ficar pensando em estratégia o tempo todo. Quando você coloca tudo no mesmo perfil, você perde clareza. Os seus clientes se confundem, os seus amigos não consomem o seu conteúdo profissional e você começa a se podar. Se você é uma pessoa ativa nas redes sociais, que gosta de aparecer, compartilhar o seu dia a dia, separar os perfis vai te dar mais liberdade. Você não se censura no pessoal e não enfraquece a sua imagem profissional. 2 perfis não é exagero, é organização. Trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. E o Instagram responde muito melhor quando existe essa divisão. Gostou dessa dica? Até semana que vem. Que bonitona! Muito obrigada, Gra. E agora eu quero dar uma dica para você que está aí nos acompanhando em relação à Muniz Auto Center. É para você que tem seu veículo, que tem seu carro, fazer a revisão corretamente. Sim, lá na Muniz, eles têm um trabalho maravilhoso que vai de fato cuidar do seu veículo, viu? São mais de 200 lojas e expansão por toda a América. É uma referência no país, viu, gente? A Muniz tem muitas opções para você cuidar do seu veículo, tá bom? Milhares de veículos já passaram por lá e garantem o atendimento. E lá você encontra o atendimento especial para o seu carro, como alinhamento, troca de pneus, balanceamento, suspensão, freios, revisão e muito mais, viu? Lá o atendimento é muito especial, eles trabalham com toda a tecnologia, trazendo confiança e resultados que vão fazer toda a diferença. Tem sempre uma Muniz perto de você e aqui em Maringá nós temos a felicidade de contar com uma Muniz. Então, o seu carro com certeza vai estar em boas mãos. Um beijo para toda a equipe, muito obrigada pelo carinho de vocês. E já que a gente traz novidades e fala sempre de coisas boas, eu quero convidar o recadinho mais que especial do nosso mercado imobiliário. Você já parou para pensar que os móveis da sua casa contam a sua história? Eu sou a Berta Sesco, fundadora da CM Studio Planejados. Aqui nós criamos móveis com tecnologias de ponta, acabamentos exclusivos e muito cuidado, para que cada detalhe do seu projeto seja único e transmita a sua história. Porque aqui na CM Studio, cada centímetro importa. Convido você a conhecer o nosso showroom em Maringá, na Avenida Horácio Racanelo, 3640. Que bonitona, hein? Muito obrigada, viu? Um beijo especial para você e toda a equipe aí, falando em relação ao mercado imobiliário. E agora a doutora Ellen vai responder para a gente qual é o principal cuidado, doutora, que o trabalhador deve ter, agora em 2026, antes de pedir a sua aposentadoria. O primeiro passo é consultar um especialista em direito previdenciário para analisar os cenários que aquele trabalhador se encaixa, porque não existe uma melhor aposentadoria para todos.
vai depender de uma análise de cada caso, do histórico contributivo, da idade, se tem alguma limitação física, mental, sensorial, se é professor, se trabalhou em condições especiais. Muito obrigada pela sua participação e eu deixo espaço para sua consideração final. É um prazer estar aqui, né? E estou à disposição dos trabalhadores que queiram fazer planejamento, fazer uma consulta ao CNIS, para planejar a sua melhor aposentadoria. E para você que nos acompanhou, muito obrigada por esse momento, viu? Por preferir aqui a Band TV Maringá. A gente se fala sábado que vem aqui no nosso Ver e Viver. Um beijo, bonitonas. Até lá. Tchau, tchau.